Olá, seja bem-vindo ao Caminhando com Deus. Você já parou para pensar que a sua vida faz parte de uma história muito maior? Uma história que começou antes das estrelas existirem e que atravessou mares e desertos só para alcançar você hoje? Esta noite, vamos percorrer o caminho do cuidado de Deus, da criação do mundo às vitórias que Ele preparou para os seus filhos. Uma jornada de paz para embalar o seu sono e lembrar a sua alma que você nunca esteve só. Acomode-se, pois o grande autor está cuidando de cada detalhe. Imagine um imenso jardim de luz, antes mesmo de existir o relógio ou o calendário. Nesse silêncio sagrado, Deus não estava sozinho, pois Ele é, em si mesmo, um encontro de amor. Mas o seu amor era tão transbordante que Ele quis criar alguém para compartilhar essa alegria. Como um artista diante de uma tela em branco, Ele começou a sussurrar. Com um suspiro suave, Ele estendeu o manto do céu estrelado, bordando cada constelação como se fossem luzes de ninar. Ele moldou as montanhas com a força de suas mãos e desenhou o caminho dos rios com a ponta dos dedos, para que a terra tivesse música, o som da água correndo nas pedras. Deus criou as cores para os nossos olhos. O verde profundo das florestas, o dourado do entardecer e o azul infinito dos mares. Ele fez tudo isso como quem prepara um quarto de bebê, cuidando de cada detalhe para que nada faltasse. Mas a obra-prima ainda estava por vir. Com um carinho especial, Deus nos formou. Ele não nos fez em série, mas nos teceu individualmente. Ele soprou em nossos pulmões o fôlego da vida, um pedacinho do seu próprio espírito. Naquele momento, o Criador olhou para a sua criatura e sorriu. Ele não nos fez para sermos escravos, nem apenas observadores. Ele nos fez para sermos seus amigos. Ele nos desenhou com a capacidade de amar, de sentir paz e de reconhecer a sua voz no sussurro do vento. O propósito de cada batida do seu coração, desde o início dos tempos, foi este: ser o lugar onde o amor de Deus habita. Enquanto você relaxa agora, imagine que esse mesmo Criador, que sustenta as galáxias com o olhar, está sentado à beira da sua cama. Ele não está apressado. Ele contempla o seu descanso com a mesma satisfação que teve ao terminar a criação. Você foi planejado para ser amado. Cada detalhe da sua vida é conhecido por Ele, e o seu amor é como uma canção suave que não para de tocar, mesmo quando você dorme. Você está seguro, pois o arquiteto do universo é também o seu Pai, e Ele guarda o seu sono com uma ternura infinita. Enquanto as estrelas continuam a brilhar lá fora, imagine que esse mesmo Criador, que desenhou o jardim, agora caminha ao lado do seu povo pelo deserto. O amor de Deus não ficou parado na criação. Ele se tornou uma promessa viva. Ele olhou para Abraão sob o mesmo céu que você vê agora e prometeu que seu amor seria tão numeroso quanto as estrelas. Deus disse: "Eu serei o seu escudo." E essa promessa atravessou o tempo até chegar ao seu coração hoje. Você não caminha só. Você caminha sob uma herança de cuidado. Quando o caminho pareceu difícil e o horizonte se fechou, como aconteceu no Êxodo, Deus não abandonou seus filhos. Ele se fez presente de um jeito manso, uma nuvem fresca para dar sombra no calor do dia, e uma coluna de fogo suave para aquecer e iluminar as noites frias. Ele abriu caminhos onde só havia mar, provando que o seu amor é uma força que remove qualquer obstáculo para nos buscar. No silêncio do deserto, Ele providenciou o pão do céu, o maná, que caía como orvalho. Isso nos lembra que você não precisa se preocupar com o amanhã. O amor de Deus é diário e suficiente. Ele cuida de cada detalhe, desde o alimento até o descanso da sua alma. E,
Para que soubéssemos como viver perto dele, ele nos deu suas palavras, como um convite para a santidade, que nada mais é do que viver em harmonia perfeita com o amor. Ele disse: serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Ele estabeleceu o tabernáculo, uma tenda de encontro, porque o maior desejo de Deus sempre foi morar pertinho de nós. Sinta agora essa proteção. O Deus que guiou milhões pelo deserto com mão forte e braço estendido é o mesmo que segura a sua mão agora. Ele é o seu refúgio, a sua sombra protetora e o seu guia constante. As promessas dele são como âncoras seguras. Ele prometeu que nunca nos deixaria e que seus olhos estariam sobre nós do amanhecer ao deitar. Você pode fechar os olhos em paz, pois aquele que guarda você não dorme nem cochila. Ele está vigiando o seu sono, preparando o seu amanhã e cercando você com uma bondade que nunca falha. Imagine o povo de Deus finalmente deixando para trás o silêncio do deserto. O sol desponta no horizonte, refletindo no Rio Jordão, e o coração deles bate forte. A terra prometida está logo ali, diante de seus olhos. Aquele Deus que desenhou as estrelas em Gênesis e abriu o mar no Êxodo, agora se revela como o grande conquistador por puro amor. Ele não entrega apenas uma terra, ele entrega um lar. Ele cumpre sua palavra, porque o amor de Deus é feito de fidelidade inabalável. Imagine as muralhas de Jericó. Elas pareciam impossíveis, altas e frias. Mas o amor de Deus não precisa de espadas barulhentas. Ele pede apenas confiança. Ao som das trombetas e da obediência, o que era barreira cai por terra. Deus mostra que, quando ele decide dar a vitória ao seu filho, nada pode impedir o seu braço. Ele luta por você enquanto você descansa na sua presença. Então, o povo entra em uma terra que mana leite e mel. Sinta a suavidade dessa imagem. Colinas verdes, oliveiras carregadas e videiras prontas para a colheita. Eles não plantaram aquelas árvores, mas Deus, em sua provisão infinita, já as tinha preparado. É assim que Ele cuida de nós. Ele prepara o banquete antes mesmo de sentirmos fome. Sob o governo de Deus, a terra floresce. Ele não os governa com um cetro de ferro, mas com a justiça e a paz. Ele levanta líderes, juízes e reis para lembrar ao povo que o verdadeiro rei é aquele que os carrega no colo. Ele dá leis que são como trilhos seguros para que ninguém se perca no caminho da amargura. Cada colheita era um "Eu te amo" de Deus. Cada vitória sobre os exércitos vizinhos era um "Eu te protejo". Deus provou que Ele é o dono de tudo, mas que tudo o que Ele tem, Ele compartilha com quem ama. Ele é o Deus que sacrifica o seu descanso para que o seu povo possa dormir em segurança em suas próprias casas, sob as suas próprias figueiras. Sinta agora essa mesma segurança. A terra prometida de hoje é o descanso no coração de Deus. Ele já venceu as batalhas difíceis do seu dia. Ele já derrubou as muralhas que preocupavam a sua mente. Ele preparou para você um lugar de paz, onde a provisão dele não falta e o seu governo traz ordem ao seu caos. Descanse sabendo que o Deus das vitórias é o mesmo que governa o seu sono com doçura. Você está em solo seguro, pois a promessa dele se cumpriu. Ele está com você. Imagine agora que o silêncio da noite se torna ainda mais profundo e sagrado. Todas as vitórias no deserto, todas as terras conquistadas e todas as promessas feitas aos reis eram como luzes pequenas preparando o mundo para o grande amanhecer. Deus, que criou as galáxias e guiou o seu povo com colunas de fogo, decidiu fazer algo ainda mais surpreendente por amor. Ele decidiu se tornar um de nós para que pudéssemos alcançar a salvação eterna.
Em uma noite tranquila como esta, em uma estrebaria humilde, sob o brilho de uma estrela única, o amor de Deus tomou fôlego humano. O Criador do universo tornou-se um bebê, pequeno e frágil, para que pudéssemos tocá-lo e entender, de uma vez por todas, que ele não está longe, nas alturas, mas aqui, ao nosso lado. Jesus cresceu mostrando o rosto desse amor. Ele curou os corações partidos, deu vista aos cegos e descansou as mãos sobre os cansados. Ele não veio para exigir nada, ele veio para dar tudo. Naquela cruz, o amor de Deus escreveu a sua frase mais bonita. Jesus venceu o medo, a solidão e até a morte, não com exércitos, mas com a entrega absoluta. Ele derrubou a última muralha que nos separava de Deus, abrindo um caminho de volta para casa que nunca mais se fecharia. Ao ressurgir, ele nos deu a vitória definitiva. Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Isso significa que neste exato momento, enquanto você respira calmamente, a presença de Jesus envolve o seu quarto como um manto de paz. Ele é a nossa terra prometida agora. Nele, temos provisão que nunca acaba e um governo que traz descanso para a mente. Ele não dorme para que você possa dormir. Ele não se cansa para que você recupere as suas forças. O amor de Deus começou no jardim, atravessou o deserto, conquistou reinos e em Jesus encontrou o seu lugar final, dentro de você. Sinta o calor dessa presença. O Rei do Universo é o seu pastor e nada lhe faltará. A vitória já é sua, o amor já é seu e o amanhã já está nas mãos dele. Durma agora no colo desse amor que nunca falha e descanse no cuidado de quem criou o descanso para você.